Bora lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Espero que vocês fiquem confortáveis. Bem-vindo todo mundo aí, bem-vindo Michael, bem-vindo os que vão estar entrando. Você que talvez vai assistir aí pelas redes sociais. Eu sou Alexandre Silva, que Deus abençoe você. Esse aqui é a Bíblia de capa a capa, lendo a Bíblia de capa a capa. Nós vamos estar fazendo essa leitura, né? Acontece todas as terças-feiras, sempre 5 capítulos por vez. E você é nosso convidado a estar conosco e compartilhar da palavra de Deus, né? Nós estamos agora iniciando o livro de Êxodos, né? Mas não se preocupe, se você chegou agora, tem no nosso canal, tem todos os vídeos de cada uma das aulas, você pode acompanhar com calma, ok? E vai se informando, e conforme for aparecendo as dúvidas e perguntas, você vai falando para a gente aqui. Tá bom? Nós não temos a pretensão de explicar a Bíblia, porque quem escreveu é responsável pela explicação dela, e para a graça e a glória de Deus, ele deixou o seu Espírito Santo para que revelasse isso para nós, então nós não queremos fazer o papel do Espírito Santo, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e vamos a uma leitura, ok? Cláudio, só para informação, tem pessoas que estão falando que não está conseguindo entrar, né? Eu não sei o motivo. A Maria das Graças, ela está tentando entrar, mas não está conseguindo. Você tem como me enviar alguma coisa, algum link diferente, alguma coisa assim? Não, olha, é esse link mesmo. É esse mesmo. Vou reenviar para ela, então, porque ela não está conseguindo entrar. Vamos ver o que está acontecendo. Ó, O pastor, a mim já quer encarar. Calma aí, deixa eu ver aqui. Só para desencargo de consciência, deixa eu mandar aqui de novo esse link aqui para ela. De repente, né? Vai que ela consegue. É isso aí. Aí o pessoal vai entrar. Bem-vindo ao Neto. Ah, ela já chegou, Maria das Graças. Olha lá, ó, a base do continente está sustentada. Que bom, acabei de mandar para ela aqui. Você aí, obrigado, Maria. Você faz bem para o nosso coração. Ó, conectado as duas, ó, o continente inteiro. Maria das Graças no continente sul-americano e aí, ó, Neto com a Maria no continente norte-americano. Pense numa coisa boa, né? Então, vamos lá. Boa noite, pastor, tudo bem? Só tá eu dessa vez. Maria, a outra Maria não tá. Tá só mesmo. Tá ali, tá ali. Mas tá bom, filho, tá bom. Vamos lá. E a gente vai avançando aí, Deus vai dando graça para a gente, né? Deus vai dando graça. Então, vamos lá. Nós entramos já no livro de Êxodo, né? Nós lemos do 1 ao 5, né? Opa, peraí, que o Claudinho tá me dando um toque aqui, que esse microfone, isso aqui. Opa. O Cláudio, você está me ouvindo bem? Sim, Ale. Ok. Aqui apareceu aqui que o meu microfone estava desligado. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Aí, ó, bem-vindo. Olha o outro Luiz aí, ó. Bem-vindo, Luiz. Então, vamos lá. A gente vinha falando sobre o livro de Gênesis, né? E aí nós finalizamos o livro de Gênesis e já entramos no livro de Êxodo, né? O Êxodo. A gente vinha falando de José, que era o fechamento, e aí, de repente, do nada, ele dá um cavalo de pau aqui, já entra direto aqui, já com Moisés, e toda essa situação. Aí, no último encontro, ele falou do nascimento do Moisés, como que se deu essas coisas tudo, e agora nós vamos ver Deus livrando o seu povo, né? Deus livrando aí o seu povo. Então, vamos lá. Ô, Cláudio, como eu mudo de tela, como eu já mostrei para você, qualquer pessoa aí que tiver alguma dúvida, você me dá suporte aí, por favor, tá, filho? Maravilha. Vamos lá. É isso aí. Gênesis,
já foi. E aí agora nós vamos para o Êxodo capítulo 6, e nós vamos até o capítulo 10 do Êxodo, né? Então, a história ela vai começar falando que Deus promete livrar o povo dele. Que povo? Aquele mesmo povo que cresceu e se multiplicou quando José vira o governador do Egito, né? E aí esse povo se prolifera, tudo, só que o faraó que o José ajudou acaba morrendo. E agora, o faraó novo que entrou na história aí, ele não sabe mais quem é José. Então, ele começa a maltratar o povo de Israel, né? Então, Deus promete livrar o seu povo. Do verso número 1 até o verso número 13, nós vamos ver que Deus ele vai conversar com Moisés, né? Que ele vai libertar Israel da mão de Faraó, esse Faraó novo. E aí ele vai e fala para Moisés assim, ó: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e como Deus Todo-Poderoso, eu vou livrar o meu povo. Aí ele diz assim, ó, eu vou dar uma ordem. E aí Moisés, ele começa a ouvir o que Deus está falando, né? Porque Deus dá uma ordem e ele fala que Moisés e Arão deveriam contar tudo isso que ele vai falar para o povo, para o faraó, para que ele obedecesse, né? E o Moisés, ele fala assim, mas puxa vida, como que eu vou fazer isso, né? O povo tem dificuldade para ouvir, quem dirá o faraó. Mas do verso 14, nós vamos ver que até o verso 30 vai ter as genealogias de Arão e de Moisés. Por que Deus está fazendo isso e ele escreve isso na Bíblia? Para que não tenha dúvida que quando o povo fosse escutar Moisés contando o que Deus disse para ele, o povo não ia ter dúvida. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus de realização. Então, no verso 14, ele vai contar uma genealogia, e dessa genealogia, ele vai mostrar que Moisés e Arão fazem parte dela. Então, ele começa assim, ó, partindo da família de Rubem, você vai ver que ó, no verso 14, ele vai assim, ó, são estas as famílias de Rubem. Aí ele vai dar uma sequência aí, ó, desse Rubem, ele vai ir falando, né, nome por nome, ele vai falando das tribos, e aí ele vai chegar na família de Levi. Na família de Levi. Quando ele chega na família de Levi, que é o verso 19, ó, os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, tá vendo? Segundo as suas gerações. Aí ele vai entrar em um homem chamado Amrão, ou Amrão, né? O verso, ele vai falar assim, ó, uma genealogia sobre Moisés e Arão. Aí ele vai falar aqui, ó, que vai chegar na de Levi, aí ele vai falar, Arão casa com Joquebede, olha lá, verso 20, Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. Tá vendo? Então, Deus, ele informa tudo. A gente sempre fala Moisés e Arão, mas você está vendo que Arão aí era o primogênito? De novo, mais novo, tomando o lugar do mais velho, né? E olha lá, ó, Arão era 3 anos mais velho do que Moisés. Então, ó, para você ver, Arão era 3 anos mais velho do que Moisés. Êxodo, capítulo 7, verso 7, você vai ter essa confirmação. Por isso, Deus permitiu que ele fosse o porta-voz de Moisés. Então, Arão vai ser o porta-voz de Moisés, por quê? Porque ele é o mais velho, então Deus está utilizando isso a favor de Moisés. E no verso 26, do capítulo 6, verso 26, capítulo 6, diz assim, são estes Arão e Moisés que Deus ordenou, tire os filhos de Israel da terra do Egito. Então, olha lá,
6:26. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tire os filhos de Israel da terra do Egito. Então, Deus aplica essa ordem aqui para Moisés e para Arão. No capítulo 7, nós vamos observar do 1 ao 3, que diz assim, o 7 do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu constituí como Deus sobre Faraó. Eu o constituí como Deus sobre o Faraó. E o seu irmão será o seu profeta. Você está vendo que Deus começa a direcionar as coisas aqui? Nosso Deus, ele é um Deus de cuidado, de zelo, é um Deus de amor. Então, você começa a observar que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom, né? E aí, olha o que acontece. Deus, ele vai falar aqui, o Moisés vai ser como Deus diante do faraó, e Arão vai ser o seu profeta. E aí ele fala assim no verso 2, você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, o seu irmão, que vai falar a faraó, para que deixe sair o meu povo, os filhos de Israel. Então, no verso 3, ele diz assim, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, talvez o próprio Deus proíbe o Faraó de liberar o povo. Aí a gente fala assim, mas meu Deus, Olá. O pessoal, o Alexandre, ele tá lá nos Estados Unidos e lá tá tendo um tornado. Coisa é essa? Sim. Ale, como que Deus está impedindo? Deus, no plano... Deu uma cortada. Ale, travou aí, viu? O que foi? Nós não ouvimos. Cortou. Então, vamos lá. Vamos lá de novo. O próprio Deus, ele está impedindo que o faraó, faça a tenda de primeira. Né? O próprio Deus. Por quê? Porque ele quer mostrar sinais e maravilhas. Ô, Cláudio, tem algum rádio, alguma coisa ligada ali? Tem que mudar algum telefone. Aí olha o que acontece, pessoal. O próprio Deus, ele impede que o faraó aceite de primeira. E aí, olha o que aconteceu. Ele vai pôr os sinais e as maravilhas. E aí a gente fala assim, mas por que Deus quer fazer isso? Por que... Ale, só libera o seu microfone, tá? Destrava o seu microfone. E aí, Cláudio? Liberado? Pronto, vai lá. Melhorou? Vai, vamos embora. Então, bora lá. Então, desculpa, pessoal. É que o Cláudio que está sendo meus olhos aí. Eu estou indo aqui e está sendo meus olhos. Deus, ele impede que o faraó atenda ao pedido de Moisés e Arão, porque ele quer mostrar os sinais e as maravilhas. E aí a gente fala assim, mas como isso? Ele está endurecendo o coração do faraó. É porque o nosso Deus, ele conhece além da gente, né? Ele conhece além, e aí o que acontece? O próprio Deus, ele vai fazendo com que a vontade dele se cumpra. E a vontade dele se cumprindo, ele vai se revelando para o povo. Aí a gente fala assim, mas como assim? Ele vai mandar 10 pragas para o povo obedecer? Já você vai entender sobre isso, aí você vai ficar mais claro para você. Deus quer mostrar os sinais e as maravilhas. Aí, o que acontece? No capítulo 7, no verso 4, diz assim,
Faraó não vai te ouvir, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Aí você fala assim, meu Deus, além de Deus mandar sinais e maravilhas, ele vai mandar manifestação e julgamento? Sim, porque em Gênesis capítulo 7, verso 7, dá uma olhada aí. Quem tiver com dúvida, o Claudinho está colorindo ali, para ficar bem fácil. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram para o faraó. Quando eles conversaram com o faraó, eles tinham cidade aí. E começou o confronto de Moisés e Arão contra o faraó. No verso 11, inicia-se um combate. Deus, lá no monte, ele fala para o Moisés jogar a vara dele no chão. E aí a vara dele vira uma serpente, né? E ele fala assim, pega pela cauda essa serpente. E ele fala assim, puxa vida, a gente tem que pegar pela cabeça, não pela cauda, né? Pode ser mordido. Mas Deus fala, faz o que eu estou te mandando. Ele pega e vira uma vara de novo, né? Então, no verso 11, nós vamos ver que Moisés faz esse milagre aí, e aí a vara dos sábios de Faraó, ele manda chamar, e vem dois, e cada um joga a vara deles no chão, e aí vira serpente também. Mas, reparem que a afirmação bíblica afirma que eles usavam ciências ocultas, né? E aí você vai ver que a mesma coisa das serpentes aí vai acontecer na questão da água, que transforma a água em sangue, né? E também eles fazem as varas deles virar serpente, né? Eu estava lendo uma vez, eles têm algumas coisas lá que eu não sei como determinar isso, porque é mais para a área médica, né? Que deixa o corpo enrijecido da serpente e, ao mesmo tempo, deixa, além de enrijecido, deixa como se estivesse anestesiado, né? E como eles usavam muitos anéis, quando eles queriam quebrar, eles punham o antídoto, né? Então, eles iam lá, picavam com o anel, injetavam o antídoto, jogaram no chão e lá ficou como cobra. Só que a diferença é que a do Moisés era um pedaço de pau mesmo, né? Que Deus criou do pedaço de pau uma serpente. Mas Deus criado um pedaço de pau uma serpente, ele criou o universo inteiro do nada, né? Quem dirá uma serpente de um pedaço de pau. No verso 13 diz assim, Deus continuava endurecendo o coração do faraó. Agora você vai ter ideia do que eu estava falando lá atrás, dos sinais e maravilhas e os prodígios de Deus. Depois dessas duas amostras, né, que o Moisés faz, a primeira ele joga a vara, vira serpente, os sábios do faraó jogam a dele, vira duas serpentes, mas a de Moisés vai lá e come as duas serpentes dos sábios do faraó, e aí eles ficam sem vara, né, porque a vara do Moisés comeu as duas dele. E depois, quando ele transforma em sangue, né? Quando ele transforma a água em sangue, eles vão também, e eles têm um tipo de corante. Eu estava vendo um estudo, agora eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas nesse estudo, eles já sabiam transformar a água em cor vermelha há mais de 3.000 anos, né? E eu anotei, mas agora eu não sei exatamente onde está. Bom, dei mole. Eu devia ter deixado separado, né? Não está aqui. Bom, enfim. Depois, qualquer coisa, eu mando para o Cláudio, e aí ele põe para vocês lá na gravação. Há mais de 3.000 anos atrás, eles já sabiam fazer a água ficar com cor de sangue, né? E aí vem a primeira praga. Agora, lembra que eu disse para vocês que Deus queria fazer sinais e maravilhas? E aí depois no verso 7:4, 7:3, sinais e maravilhas. 7:4, ele ia fazer grandes manifestações e julgamentos. É agora.
Olha do verso 14 ao 25, o que acontece aí, ó. Capítulo 7, do 14 ao 25. Né? A primeira praga. Deus manda Moisés ferir as águas, tornando-as em sangue, vencendo assim o primeiro deus egípcio. Então, cada uma das pragas que vai vir sobre o Egito representa um deus egípcio. Então, na verdade, não é porque Deus tinha prazer em maltratar o faraó e ia endurecendo o coração dele. Não. Deus estava obrigando os deuses do Egito a proteger o Egito, mas ele queria provar que esses deuses não tinham poder. Por isso que o nosso Deus lá atrás é conhecido como Senhor dos Exércitos. O Jeová, nossa bandeira. Jeová provedor. Deus, Jeová Rafá, né? Então, aqui, ó, a primeira praga é contra o deus Horus do Egito. Porém, o deus dos egípcios não consegue fazer que as águas melhorem. Então, Moisés vai, toca e as águas se transformam em sangue. E isso faz com que o faraó endureça o coração. Por quê? Porque os magos dele vão lá e pegam um pouco de água e pinta de vermelho. E o problema não é ele fazer isso. Porque depois, o que acontece? A estratégia de Deus está no verso 7, 18. Leia aí o 7, 18. Ó. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Né? Mas aí, se você for ver, olha que coisa. Como que os magos fizeram, né? Se todas as águas estavam contaminadas, né? Como eles transformaram em sangue? Quem aí já fez algum curso de vida e orientação na selva, sabe que quando você está num rio de água poluída e tem barro em volta, você cava do lado, né, alguns metros do lado, e a água ela é filtrada, então pode beber, né? Então, eles pegaram um pouco daquela água e fizeram isso. Olha lá. Ale, como que você sabe disso? Gênesis 7, 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Você está vendo, ó? Até essas técnicas de sobrevivência estão na Bíblia, gente. Nosso Deus é top, nosso Deus é maravilhoso. Pensa num Deus bom. Aí nós vamos entrar agora no capítulo 8. O capítulo 8, Deus começa a acumular em cima da cabeça, né? Porque primeiro Deus foi o Deus que não conseguiu proteger as águas, né? Que era esse Horus. Ô, Claudinho, mostra a cara desse sujeito aí. Olha aí, o Claudinho vai mostrar a cara do Horus aí. Olha a cara do sujeito aí. Aí a cara do sujeito aí, ó. O Horus aí, ó. Cadê? Aí, não, esse é o Rator. É o Horus, o primeiro lá. Mostra a cara do Dito Cujo aí. Espera aí que eu vou te dar uma help aí. Deixa eu te falar. O Horus é esse caboclo aí, ó. Quer ver? Cadê? Esse que está aí na... Não, Claudinho, é um que está aparecendo, um que está no meio das águas aí. Volta lá, é um que está em pé, parece que na frente da praia, com a fumaça atrás dele. Volta mais. Esse caboclo aí, ó. Esse aí é o Horus. Ele era o responsável pelas águas aí. Não precisa ficar preocupado, não, que depois está tudo gravado lá. O Cláudio vai deixar tudo gravadinho para você. Esse camarada aí, ele era responsável para deixar as águas ok. Só que aí, ó, o que aconteceu? Não teve poder e Deus destruiu ele. Aí, nós vamos para o próximo. Olha aí a próxima cena. É a praga das rãs. Olha aí, ó. A próxima praga é a praga das rãs. Olha lá, capítulo 8, a segunda praga. Mais uma vez, mandou Deus que Moisés e Arão comparecessem perante o faraó, dizendo, deixa o meu povo ir. Mas o faraó se recusou, então Deus mandou Moisés e Arão estender as mãos sobre o rio, e houve uma invasão de rãs em todo o Egito, e assim foi. Os magos, olha aqui, ó, os magos de Faraó, os magos do Faraó,
Tá parecendo os Trapalhões, né? Olha que coisa, ó. Os magos de Faraó, de alguma maneira, também trouxeram mais rãs ainda para a presença do Faraó. Isso incomodou demais o Faraó e todo o Egito. Por quê? Porque a primeira, ele transformou a água em sangue do rio. E aí eles cavaram do lado e jogaram lá a porção, lá o pó, e deixou fazer vermelho também. Só que o problema é que eles não conseguiam desfazer. E aí, depois de 7 dias nessa situação, o faraó pede para tirar, e aí o Moisés ora e sai. Agora, na rã, a mesma coisa. Todo o Egito estava com rã, menos onde estava o povo de Deus, que é em Gossém. Lembra que é Gossém o lugar onde José levou a sua família para viver? Porque para os egípcios, ser pastor de gado era vexatório, era impuro, né? Então, menos lá. Lá era o único lugar que, sendo o mesmo rio, não tinha as pestes. E aí, o que acontece? Eles que já estavam com problema, agora têm mais problema, porque os magos, de alguma forma, fizeram ter mais rã. E agora o castelo está cheio de rã. E aí ele pede de novo, né? Porque o que acontece? Eles não podem chutar as rãs, eles não podem pisar a rã. Por quê? Porque a rã é um deus chamado Requete, que é o deus das rãs, que eles não podiam também pôr para fora do palácio. Então, eles vão pedir de novo para Moisés para orar para o Deus dele para tirar as rãs de lá. Mostra aí esse cabra aí, Claudinho. Ah, já está mostrando. Olha o cabra aí. Ó. O Requete é essa aí, ó, cara de rã aí. Ó. Esse aí é o Deus Requete. Então, esse Deus aí não pôde livrar o faraó dos problemas deles, né? Aí nós vamos para a terceira praga. A terceira praga é... Cadê? Verso do 1 ao 15. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, veja bem, as ciências ocultas, e fizeram aparecer mais rã, né? O caos durou 7 dias, até que o faraó pediu que Moisés pedisse ao seu Deus que cessasse a praga de rãs, e assim aconteceu. Agora, olha aí, ó, a praga dos piolhos, Êxodo 8, do 16 ao 19, olha lá, terceira praga, piolho. Outra vez Moisés e Arão se apresentaram para o faraó e disseram, deixa o meu povo ir. E novamente se recusou o faraó. Então Deus mandou o seu servo estender a mão com o cajado e feriu o pó da terra. E desse pó da terra infestaram todo o povo egípcio com piolhos. E neste momento, olha aqui, ó, que confissão. Neste momento, os magos de Faraó disseram, isto aí é o dedo do Deus dele, porque não se pode criar vida do pó. Mas se você for lá em Gênesis 2, capítulo 7, você vai ver que do pó da terra Deus fez o homem. Quem dirá piolho, né? Gênesis capítulo 2, verso 7. Do pó da terra. E aí, quem tinha que proteger ele das pragas, das pestes, dessas coisas, era um caboclo chamado Tote, ou Toth. Né? Esse aí era o Deus. E, mais uma vez, ele não pôde livrar os cabras. Mostra aí, ó, o cara de... Esse aí, ó, esse cara de condor aí, ó, tá vendo? Era o Deus que representava os piolhos, tá vendo? Essas coisas aí. Era esse Deus egípcio aí, tá vendo? E aí, mais um Deus egípcio que cai do cavalo e não consegue salvar o Egito. Então, na verdade, meus irmãos, cada praga que Deus jogou em cima do Egito, Deus jogou o próprio Deus deles em cima deles mesmos. E o próprio Deus deles não conseguiu salvar eles. Olha lá, Êxodo do capítulo 20 ao 32. Êxodo capítulo 8, do verso 20 ao 32. Olha lá o verso 20, a quarta praga, a praga das moscas. E outro dia, na hora do banho do faraó, Moisés e Arão, o camarada ia tomar banho, encontraram com ele e disseram, deixa o meu povo ir adorar. Porém, mais uma vez o faraó se recusou.
e assim feriu o Senhor Deus todo o Egito com moscas por toda a terra deles. E o faraó pediu a Moisés que sacrificasse ao seu Deus antes de fazer isso, que tirassem as moscas. E Moisés faz dessa forma e cumpre de novo o acordo com o faraó, que de novo mente e não faz o que é para fazer. Então, a praga número 4 é a das moscas. E o Deus que era responsável pelas moscas no Egito chamava Quepri, e tem um outro que chama Baal das moscas. É por isso que quando eu vejo mosca, eu falo, morre Baal, por causa disso. Ó. Aí eu mato a mosca e falo, tome Baal das moscas. É por causa disso aí. Mostra aí o Quepri. É um cara de cachorro aí com uma trombazinha de mosca. Olha aí, é esse sujeito aí, ó. Esse sujeito aí é o Quepri. Tá vendo? Era esse caboclo aí que tinha que livrar o Egito das moscas. Mas também não conseguiu e os egípcios ficaram com mosca até o tampo da cabeça e o Quepri não conseguia tirar as moscas deles. Aí nós vamos para a quinta praga. Ô, Claudinho, hoje está bem, hein? Não deu nem 7h40, já estamos avançadão, está no capítulo 9. Coisa linda, hein? Claudinho, alguém está com alguma dúvida, alguma pergunta aí? Está tudo bem? Hein, Claudinho? Estou vendo aí, eu tinha visto o Guia, estou vendo o Luan, o da bala aí deve ser o José, que ele mandou a mensagem aqui para mim. Tá tudo certo aí, então? Ninguém com dúvida? Ana Carol, deve ser a Aninha, de São Paulo. Opa, Bruno, maravilha, e Pamela, Deus abençoe. É isso aí, Lozito. Então, bora lá. Tranquilo aí, né? Alguma observação, Netão? É que eu tinha visto aqui também a Bia. Então, bora lá. A quinta praga, a peste sobre os animais. Capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. E, de novo, ó, o Senhor disse a Moisés, apresente-se a Faraó e diga, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir que me adore, porque se você recusar e a deixá-los ir, ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará a distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito, para que não morra nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. Então, de novo, tudo isso dessas pragas, em Gosém não teve uma mosca, não teve uma lêndia, não teve um piolho. A água do rio lá corria normalmente, gostosa e saudável, entende? Mas em todo o Egito vivia essa situação. E aí Faraó vai e diz que eles não vão, né? E de novo Moisés vai e fala assim, então tá bom. Moisés se afasta e depois que ele se afasta de lá, o que acontece? A praga vem e mata todo tipo de gado que o faraó tem. Quem era o Deus responsável para proteger o gado, os animais lá no Egito? Hathora. É esse Deus aí, ó. Hathora. Mostra aí, Claudinha, a cara aí, ó. É essa aí, ó. Tá vendo? Que tá com a roupa aí, ó, de odalisca. Tá com a roupa aí e um troço vermelho na cabeça, com a serpente, um pá de chifre, né? Essa Hathora aí, ó, era responsável para que pudesse proteger os animais. Só que o que aconteceu? Não conseguiu. Morreu todos os animais, né? E mais um deus egípcio aí fracassado. Na sexta praga, Êxodo 9, do verso 8 ao 12, é a praga das úlceras. Olha que doideira isso aqui, ó. Deus mandou Moisés pegar verso 8, 9. Então, o Senhor Deus ele pega ok. Aqui saiu errado aqui minha inscrição. Saiu errado.
Deus manda Moisés pegar cinzas. É que saiu errado aqui. Cinzas. Deus manda Moisés pegar cinzas e jogar para o alto. Feito isso, o pó das cinzas caindo na pele dos egípcios causou tumores e úlceras em suas peles, de maneira que até os magos de Faraó não queriam ser vistos por Moisés, de tanta vergonha que eles ficaram. Porém, o Senhor endureceu o coração do Faraó de novo, né? Então, para você ver, e em Gosém, ninguém, absolutamente ninguém tem úlcera e nem ferida. Ô, Cláudio, alguém levantou a mão, chamou alguma pergunta aí? Alguém, alguma pergunta? Eu vi algum comentário, por isso que eu esperei. Então, veja, ninguém. Agora, olha aí, ó, quem era o responsável aí para proteger os camaradas aí das úlceras. Era Ísis. Tá vendo aí, ó? Essa mulher aí com essas penas aí embaixo do sovaco. Essa daí, ó. Essa aí era o responsável, né? Ísis, para proteger ele aí das doenças, tá vendo? Então, essa deusa aí, ela não conseguiu, né, proteger os egípcios das úlceras. E aí, o que aconteceu? O povo lá ficou cheio de úlcera. Ô, Cláudio, se tiver alguma coisa aí, me avisa, tá bom? Sétima praga, Êxodo 9, do 13 ao 35. Uma chuva de pedras. Olha que coisa, ó. Deus, mais uma vez, mandou o faraó libertar o povo de Israel para sair. Dessa vez, prometeu uma saraiva de pedra com raio, trovão. Com isso, o Egito perderia todas as suas colheitas. Somente em Gosém, a terra dos filhos de Israel, não sofreria nenhum dano. Olha aqui que fala o verso 23, 9, 23. Dá uma olhadinha aí, ó, verso 9, capítulo 9, verso 23. Olha que coisa, ó. Saiu Moisés da cidade e estendeu o bordão para o céu, e o Senhor desceu uma saraiva de fogo sobre o Egito. Faraó se desesperou e pediu que cessasse a saraiva, que ele liberaria o povo. E Moisés ergueu as mãos ao céu e parou a saraiva. Porém, o faraó continuou sua trapaça. Agora veja, ele deixou 3 deuses para proteger o Egito dessa saraiva que Deus falou que ia dar. Eram 3 deuses os responsáveis para proteger o Egito. Um chamava Tu, o outro chamava Geb e o outro chamava Nut. Estes 3 controlavam o ar, o vento. Eles controlavam. Cadê? Estes 3 controlavam. Peraí que saiu errado. Controlavam o vento, o ar, as tempestades, né? E as coisas, e a queda de coisas que caía do céu. Então, as coisas que caíam do céu era a responsabilidade desses deuses, mas nem eles juntos foram capazes de impedir os raios de saraiva de pedra e levando o Egito ao caos sem poderem proteger nada da mão de Deus. Dá uma olhada aí na cara do aí, esse camaradinha. Olha aí. Nut, um protegendo o céu, olha lá, o espinhaço dele cheio de estrela. O outro segurando... Ale, seu microfone fechou. Ale? Para mudar aqui, que aí eu acabo dando no espaço ligado, né? Tá ouvindo aí, Claudinho? Tá tranquilo? Vambora. Então, ok. Tá vendo, ó? Um protegendo lá, o azul protege o céu, olha lá, tá vendo, com as estrelas. O outro protege o peito e a barriga do outro, e o outro protege o pé e a mão. Mas mesmo assim eles não conseguiram proteger o egípcio e fracassaram miseravelmente.
E a saraiva caiu em todo o Egito, menos em Gosém, a terra onde estavam os filhos de Deus. Né? E aí nós vamos para a 8ª praga. Glória a Deus, hein? Tudo em tempo, aleluia. A 8ª praga é a praga dos gafanhotos. Nós vamos entrar agora no capítulo 10, do verso 1 até o verso 20, que vai falar disso daí. E Deus mais uma vez envia Moisés a Faraó e os seus oficiais, e diz a eles: se não deixar o meu povo ir, amanhã enviarei gafanhoto ao Egito, e o que sobrou da saraiva será comido pelos gafanhotos até a última árvore. Até a última árvore, não vai sobrar nada, né? E aí os camaradas vai e duvida, né? Mas tem gente que é burro que nem encrenca, né? Vai ainda duvida de Deus, meu pai. Aí ele fala assim, não vai sobrar nenhuma árvore em toda a terra, mas em Gosém não vai acontecer nada aos filhos de Israel. Aí o que acontece? Ele vai e endurece o coração de novo. E aí Deus fala assim para Moisés: sai daí, Moisés. Sai daí, porque agora a chapa vai esquentar. Aí, ó, manda aí o filhote de Incrível Hulk falido aí. É aquele verde. Olha aí, ó. Esse aí é o Deus responsável aí pelos gafanhotos e pelos bichos aí, né? Os besouros, essas coisas aí. E aí não veio um vento oriental, né? Olha o verso 10, 7. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam o Deus deles. Acaso você não sabe ainda que o Egito está arruinado? Olha aí, ó, os oficiais falando para o Faraó. E ele fala assim: ó, vai vir esses gafanhotos aí, vai destruir o que falta, né? Então o Faraó vira para o Moisés e fala assim: ó, os homens podem ir, mas deixa as crianças. Aí Moisés fala assim: não, vai todo mundo. Ele fala: não, todo mundo não. Aí Moisés estende o bordão e vem um vento oriental trazendo milhares e milhares de gafanhotos. E aí o Faraó, vendo o caos tomar conta, chama Moisés e fala: fala para o seu Deus mandar os gafanhotos embora e ora por nós. Ele vai e faz isso, aí os gafanhotos vão embora. E não vai um gafanhoto na terra de onde? De Gosém. Né? E aí esse verdinho aí, ó, é o responsável. Esse verdinho aí é o responsável, né, para a praga dos gafanhotos. Para você ver como que é aí a situação desses camaradas ficando difícil. E aí vem a 9ª praga. Vem a 9ª praga, que é Êxodo do capítulo 10, do verso 21 até o verso 29. E olha que coisa. A 9ª praga é trevas. Moisés levantou a mão com o cajado e houve densas trevas apalpáveis por 3 dias, e ninguém saía de casa. Porém, os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Só na cidade de Gosém, que não tinha trevas. Todo o Egito tinha trevas, né? E aí o Faraó chega no 3º dia, chamou Moisés e falou assim: ó, tá bom, pode ir lá sacrificar lá para o seu Deus, leva os homens, leva as crianças de vocês, né? Mas deixem aqui todo o gado. Aí o Moisés fala assim: rapaz, eu estou falando para você que a gente tem que sacrificar para o nosso Deus, e você fala para eu deixar o gado? Não, vai tudo e vai todos. Aí ele fala assim: não, todos não vão. Aí o Faraó fala assim: então tá bom. Aí ele vê aquela situação, desespero, e aí o Faraó fala para ele assim: ó, Moisés, some da minha frente e não olhe mais para minha cara, porque no dia que você vê a minha cara, você vai morrer. Você vai morrer. E aí, Êxodo, capítulo 10, verso 28. Marca lá para nós, Claudinho. Êxodo, capítulo 10, verso 28, diz assim: disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja eu o teu rosto, porque no dia que eu te ver, você vai morrer. E aí, por 3 dias e 3 noites,
o Deus principal e mais forte do Egito é derrotado. Por quê? Porque essas trevas, elas ficaram mais fortes do que tudo ao meio-dia, quando o sol do Egito, se o meio-dia nosso é quente, imagina no Egito. O meio-dia do Egito é o sol mais ardido, mais quente, mais claro. E aí mostra aí o caboclo, Cláudio, tá vendo esse cara de Curió aí, ó? É esse aí, ó. Tá vendo? Tem até um badalo aí na cintura aí, ó. Tá vendo? Tem uma cruz tal na mão, tá vendo? Um cetro. Esse caboclo aí era o deus sol deles lá, que é misturado também com outro deus chamado Ra, que representa o sol e a sua força. Mas aí as trevas que Deus mandou sobre a terra, esse Deus deles aí não teve como tirar. Somente em Gosém que houve luz. E o restante todos ficaram em trevas. Só havia luz diante do povo de Deus. E assim esse Deus deles também, né? Ele ficou aí derrotado. E agora falta só a última praga, mas ela está no capítulo 11. Por isso que eu não vou falar a 10ª praga hoje, porque a 10ª praga se encontra no capítulo 11 e nós vamos falar dela na terça-feira. Então, terça-feira você vai ler do capítulo 11 até o capítulo 15, ok? E eu queria pedir para vocês, né, o Claudinho sempre me lembra, e muitas vezes eu esqueço, né, que precisa que a gente curta lá o canal. Hoje eu estava conversando com o Neto, porque, pessoal, às vezes você quer ensinar a Bíblia para alguém, tudo, só que você fica meio perdido, você não sabe por onde começar. Ó, por exemplo, hoje nós temos o Maicon aqui. Ó. O Maicon, ele está com a gente. Olha, o Maicon, o Claudinho está te mostrando já. Ó. Quando você entrar no canal Escravo de Cristo, eu mandei para você aí. Se tiver alguma dúvida, depois você me fala. Você entra lá, ó, tá tudo prontinho. Olha lá o Claudinho mostrando, ó. Tudo gravado. Então, ó, você quer ensinar a Bíblia para alguém? Dá uma olhadinha, ó, pega lá, pode utilizar, não tem problema nenhum. Tá bom? Eu só peço para você não envolver dinheiro, porque isso aqui a palavra de Deus diz que nós recebemos de graça, então nós damos de graça. Esse trabalho é gigantesco. O Claudinho não cobra uma moeda de mim. Entende? Então, só não envolva dinheiro nisso aí. Você está recebendo de graça, dê de graça também. Sabe, estude. Você quer falar de Jesus para alguém? Escolhe um desses capítulos aí, ó. Fala para a pessoa, ó, assiste isso aqui, ó. De repente a pessoa, né, sente alegria, aceita Jesus e tem mais curiosidade, vai aprendendo. Vai lendo a Bíblia, vai aprendendo. Então, ajuda a gente aí a divulgar, porque o Cláudio está pedindo para a gente ter um espaço que a gente pode fazer isso ao vivo, né? Eu não sei, é no YouTube ou no Instagram, Cláudio? No YouTube. Onde? Explica para nós aí, Claudinho. No YouTube. No YouTube, né? Isso. Para a gente tentar fazer ao vivo. Mas para a gente fazer ao vivo, a gente tem que alcançar um número aí de curtição e de compartilhamento. É isso, Cláudio? Isso. E aí, conforme a gente alcança isso, a gente pode crescer um pouco mais e poder divulgar um pouco mais. Mas você tem liberdade. Hoje, por exemplo, o Cláudio pode pegar e comentar. Ele estudou o Êxodo dos 6 a 10. Ele pode na semana. Entendeu? Ele pode estudando do 1 ao 5, do 6 ao 10. Conforme ele vai tendo tempo, ele vai estudando. Por quê? Porque ele está indo com a gente cada dia, de terça-feira, mas ele vem repondo de trás também. E aí não tem pressa, você faz no seu tempo, hora livre. Pode falar. Quem falou? Pode falar. Tranquilo, então? Tranquilo, então? Então, ó, maravilha, que Deus abençoe, obrigado a vocês. E eu vou deixar um pouquinho do Gelson Cravo aí para nós, para a gente fechar com chave de ouro. É isso aí, ó. Escravo do seu amor. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente.
E que o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, meus irmãos. Obrigado aí, o da bala, que eu acho que é o José. Obrigado, Maria, Aninha, Luiz. Obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente. Luan, Bia, Maicon, Neto. Beijo para Maria. O outro Luiz, Luquinha da Emol. Deus abençoe vocês grandemente. Valeu? Te amo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luan. Valeu, meu povo. Valeu, Maicon. Valeu. Deus abençoe.